ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Sabe quem sou eu? Sabe com quem está falando? Essas expressões são a característica principal, são o cartão de visita da arrogância humana. Quando alguém as usa, e são muitos a usá-las, falou por confiar desmesuradamente em alguma posição alcançada, senão politicamente, então com o poder do dinheiro. Pessoas desequilibradas que não mais se sustentam nas próprias pernas, figuradamente, é que chegam a tais desplantes. Quem é o ser humano? Ou o que é o ser humano? No que diz respeito ao que pensam os que pensam serem mais que o demais, basta ir a um cemitério. Lá, muitos em decomposição, ou já decompostos, fizeram uso das tais expressões arrogantes. Mas agora, sabe quem sou eu? E por acaso não sabemos-lo todos? O homem que fala e que destila sua arrogância, o homem que caminha, que vai e que vem, é um pedaço de carne de 80 quilos em média, pronto a todo instante para servir ou a servir de pasto aos vermes. Isso é tudo o que restará da arrogância humana. E se a coisa acabasse aí, ainda estaria de bom tamanho. Infelizmente, a tolice humana não faz a miséria só do corpo, contamina sobretudo o próprio homem, o espírito. E sendo espírito, e não carne e sangue, como o corpo, que é destruído pela terra, o próprio homem, o espírito, com essa arrogância, não haveria de ter espaço na presença do Altíssimo, e haja complicação. Não que os arrogantes não tenham também lá suas religiões. Para não serem comparados a animais, eles dão um dedo de importância a uma entidade qualquer entre as centenas que existem no mercado da fé, e acham que já dão importância demais. E lá se vão, vida afora, como disse o poeta, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não que eles a esperem tão cedo, mas é que ela chega a si mesmo, sem ser convidada e nem esperada, e aí, sim. Mas a arrogância humana, rigorosamente, seria só essa arrogância? A arrogância dessas expressões arrogantes? Que nada. Existem demonstrações de arrogância tão ruins ou piores quanto. No aspecto espiritual, a arrogância tem tomado conta de uma quantidade enorme de pessoas que se acham o máximo diante do Senhor Deus. Todos quantos, ou tantos quantos, apresentam alternativas para o plano de Deus na questão da salvação, quer dizer, tantos quantos pertençam a que organização pertencerem, entendem que o que foi estabelecido por Deus como suficiente para a satisfação de sua justiça ainda não seria suficiente, cabendo ao ser humano, mesmo depois de ter apelado para o sangue de Jesus, de forma sincera e consciente, fazer alguma coisa, desde tentar cumprir a lei até perseverar, passando pela subserviência aos líderes
e pela obrigatoriedade do pagamento do dízimo, agem possuídos pelo pior tipo de arrogância que a mente humana já foi capaz de conceber. O ser humano é mau até quando pretende demonstrar bondade. Muitos santarrões dentro das comunidades religiosas desfilam vestidos com o vestido da humildade, mas na realidade são pretensiosos e arrogantes. Sabe quem sou eu? Sabe com quem está falando? Eu não sou um qualquer. Eu sou santo. Vivo aos pés do Senhor. Vivo na obediência e espero, quando chegar o momento, estar pronto e merecer ser arrebatado, ou estar perseverando se a morte chegar primeiro. Nem sequer a coisa é feita de forma velada. As afirmações são diretas. Eu preciso merecer para poder ser tomado pelo Senhor. Eu preciso conquistar a cada dia o direito de ser salvo. A arrogância é tanta que quando se pergunta a uma dessas figuras sobre sua salvação amanhã, a resposta é sempre a mesma. Bem, se eu continuar na presença do Senhor, se eu não cair em pecado, se eu permanecer na obediência, se eu continuar perseverando, se eu deixa de ter valor para essas figuras aquilo que o Senhor Jesus realizou na vida e na morte. O sangue de Jesus perderia o poder e a eficácia, porque estaria em evidência o poder e a eficácia do eu dessas belezuras. A vaidade, o orgulho, a presunção e a frustração da criatura humana de não ser, mas insistir em ser, de não merecer, mas precisar merecer, é que transformam para elas Jesus em um coadjuvante na salvação, em alguém que apenas ajudou, ajuda ou ajudará. Elas não sentem assim, acham até que dão a Jesus a parte mais importante da salvação, mas recusam-se a dar-lhe todo o mérito. Não, isso não. Uma parte do mérito na salvação seria para a satisfação do próprio ego. No final das contas, pensam, todo mundo tem seu orgulho próprio. Todo mundo quer ter a satisfação de ter podido participar com alguma coisa no plano salvador. E haja arrogância. A arrogância religiosa, mal que afeta e que tem afetado grandemente a igreja atual, Laodiceia, bate de frente com a mensagem do Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Não se sabe ao certo como é que funciona a mente de um religioso, mas ela deve ter sérios problemas de lucidez, de concatenação ideológica. Estamos nos referindo a religiosos de Bíblia à mão. As escrituras do Novo Testamento, as mesmas escrituras que esses religiosos portam e leem, o tempo todo dizem, desde o livro dos Atos até o livro de Apocalipse, ser a salvação eterna um dom gratuito da graça de Deus, mediante os méritos do sangue de Jesus. A coisa é de tal forma enfática que o Santo Espírito levou o apóstolo Paulo, um erudito da língua grega, a fazer uso de uma redundância que em outras circunstâncias seria desnecessária. Trata-se exatamente da expressão dom gratuito. Qual o dom que não é gratuito ou que não seria gratuito? Se é dom, se for dom, há de ser e teria de ser gratuito. Todavia, a bênção da vida eterna, não da existência eterna, a bênção da vida eterna, pois existência eterna todos os seres morais, anjos e homens têm. A bênção da vida eterna, pois, da salvação eterna, seria oferecida de graça
completamente de graça, a parte de qualquer coisa feita, produzida ou conquistada por um ser humano, ou ninguém lograria, ou ninguém conseguiria chegar lá. Para alcançar vida eterna, era necessário, ou seria necessário, que quem o lograsse, quem o conseguisse, tivesse chegado à altura perfeita da justiça de Deus. E isso sempre foi coisa muito fácil, pelo menos é o que parece conceber a mente de muitos religiosos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, e aquele que perseverar até o fim será salvo, são textos usados a torto e a direito, quer dizer, a direito não, porque usar textos escatológicos como esses dentro da doutrina da salvação não tem nada de direito. Então, são textos usados de forma torta para amedrontar pessoas, principalmente aquelas que não são muito chegadas ao pagamento do dízimo e à obediência absoluta aos líderes. Se o Senhor Deus exigisse que alguém fosse fiel até a morte, ou fosse perseverante até o fim, sendo essa fidelidade e essa perseverança a ausência total de qualquer tipo de falha, para ser o tal alguém salvo, teríamos na Bíblia não a palavra de Deus, mas a palavra de um maluco que só porque tem poder, ou teria poder, brincaria de gato e rato com suas criaturas, uma vez que a mesma palavra, a mesma Bíblia afirma lá no Velho Testamento e repete depois da cruz no Novo Testamento que do homem o Altíssimo não espera nada de bom. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Salmo 14, versículos 2 e 3 e Romanos 3, 10 a 12. Diante desse quadro, se Deus exigisse para a salvação obediência, lisura total, perfeição de caráter e justiça própria, só poderia ser para transformar os que invocassem o nome de seu Filho bendito naquilo em que se transformaram muitos religiosos, verdadeiros zumbis, almas penadas, que vivem sem viver, sorriem com os olhos, enquanto mantêm o coração assombrado e requieto, num misto de dor e de agonia, ante a perspectiva da perdição eterna, pois se reconhecem falhando, tendo a intenção da obediência, sem contudo conseguir concretizá-la ininterruptamente. Esses coitados pedem perdão o tempo todo. Não lhes foi dito e nem ensinado que o perdão dado ao remido foi em função da obra do Senhor Jesus e do poder do seu sangue. E até que se prove ter Jesus fracassado e seu sangue se transformado em água, o perdão está e será mantido. Deus não perdoou ao remido, esperando que daí por diante ele vivesse tão justamente quanto viveu Jesus. Isso seria utopia braba. Seria não. É a utopia debaixo da qual vivem muitos. Vivem também não. Vegetam. Pois quem vive sem certeza absoluta de perdão e de estar para todos sempre em paz com Deus, não vive realmente. Pelo menos não vive a vida abundante que o Senhor Jesus conquistou para seus irmãos na cruz. Sabe quem sou eu? Sabemos. Um triste que não tem onde cair morto espiritualmente, mas que pensa que é o tal. Pensa que é obediente,
pensa que está perseverando e pensa estar convencendo a Deus de merecer ser recebido por Ele na glória eterna. Existem pessoas que jamais se enxergam, mesmo afirmando a palavra do Senhor, toda a impossibilidade moral e espiritual de alguém satisfazer toda a sua justiça, continuam na presunção de serem capazes de chegar lá. Ou seja, para elas, houve falha na avaliação do Altíssimo. E como para toda regra existem exceções, elas se veem como as exceções dessa regra, da regra do não há um justo nenhum sequer. Não havia, pensam elas. Ou será que elas pensam também que mesmo sem serem justas e perfeitas moralmente, Deus as aceitará ou aceitaria, só porque elas vivem e vivam tentando cumprir a lei e serem obedientes, tentando ser sem serem contudo? Seja como for, no final não será como pensam os religiosos, será sempre como a verdade da palavra de Deus registra. Quem não quiser tem todo o direito de não querer, só não poderá modificar nada do que está escrito. E está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Todos pecaram, todos. Nem de longe aparece a figura aqui de uma exceção. E todos, os não remidos, é óbvio, estão destituídos da glória de Deus. Todos, não há ninguém que a mereça. Quem foi justificado diante de Todo-Poderoso foi justificado pela graça e foi justificado gratuitamente. E a justificação só teve uma causa: a redenção que há em Cristo Jesus. Este Cristo Jesus foi aquele que teve que morrer há mais de 1900 anos, a quem muita gente aplaude, de quem muita gente festeja o nascimento e chora a morte. Aquele que cumpriu toda a lei, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, aquele mesmo, aquele conhecido em todo o mundo ocidental e de quem milhões se dizem seguidores e discípulos. Pois bem, ele, aquele Jesus, o Cordeiro Eterno, foi e é a proposta de Deus para a propiciação ou para a cobertura de tudo quanto for pecado, mas só pela fé no seu sangue. É aí que aquele Jesus se torna um perfeito desconhecido para a maioria. A ajudar a salvar, muitos permitiriam e permitem que Jesus faça, mas salvar sozinho não dá, mas é porque não dá mesmo. Salvar sem a necessidade da guarda do sábado ou do domingo, nem pensar. Salvar sem o salvo precisar jejuar, orar, distribuir esmolas e cestas básicas e pagar o dízimo, não tem graça. Salvar sem a perseverança e sem a fidelidade até a morte, isso não seria salvação. E mais uma vez, a proposta de Deus está sendo desprezada pela arrogância humana. Sabe quem sou eu? Quem é você, prezado ouvinte, nesse contexto? Seja o que você for, se você não for um remido consciente, um remido que entendeu perfeitamente o que foi realizado na cruz pelo Senhor Jesus, um remido que alcançou o tamanho do poder e da eficácia do sangue do Cordeiro Eterno, um remido que se gloria no Senhor e na virtude do seu preciosíssimo sangue, você é um arrogante. É alguém que, desprezando a proposta de Deus, que oferece perdão completo, total e absoluto, pretende conquistar, sendo injusto e imperfeito, a justiça e a perfeição do Altíssimo. Abra os olhos, se for o caso. Atente com carinho para o que foi afirmado pelo apóstolo Paulo ao dizer:
Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós remidos, sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós, remidos, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 28 a 31. Agora, raciocine, por favor. Quem pensa que será finalmente salvo, se tiver sido perseverante e fiel até a morte, está se gloriando no Senhor ou em si mesmo? Não é tão difícil assim concluir, não é verdade? O fato é que não será possível jamais dividir a glória da salvação. Ou ela seria do Senhor Jesus, ou seria de quem alcançasse, a peso de muita luta e de muita obediência e de muita justiça própria e de muita fidelidade e de muita perseverança, a agradar a Deus tão tremendamente a ponto de receber o carimbo de aprovação. O texto lido há pouco dá conta de que Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo e as que não são, para aniquilar as que são. Mas quem foi que disse que esses santarrões, que vivem pregando a necessidade de recursos próprios, como obediência à lei, fidelidade, perseverança e etc., para a salvação, se acham desprezíveis, se acham inúteis e vis? Se se achassem, não tentariam ser o que tanto tentam ser. Simplesmente admitiriam estarem no fundo do poço e reconheceriam no sangue do Senhor Jesus todo o poder necessário para a sua remissão completa e se gloriariam no Senhor. Entretanto, nunca dizem, jamais assumem a ousadia de afirmarem terem sido remidos para todo sempre. Isso lhes é proibido lá por seus chefes. E o Senhor deixa de ser glorificado como Salvador perfeito e absoluto em função da desconfiança que dizem não ter, mas têm e professam pela própria covardia em proclamar a suficiência do sangue de Jesus em sua salvação eterna. O maldito ensino de uma salvação vai e vem, a depender do próprio salvo, é uma das colunas da igreja atual, Laodiceia, que aos olhos do Senhor é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Apocalipse 3:17. Vamos para frente. O Bema vem aí. Quantos não vivem gritando glória a Jesus só no grito mesmo? Pois que na hora de darem a glória de ser ele Salvador, glória que ele conquistou na cruz, negam-na, pois não acreditam tenha sido possível o seu sangue remir de forma tão perfeita o pecador. E ainda dizem que a doutrina da salvação eterna, do salvo uma vez, salvo para sempre, é diabólica. Vai dar certinho para esses. O fim está chegando. E eles nem sequer terão o benefício de alegarem não conhecer a verdade, pois a conheciam. Esconderam-na e negaram-na para não atrapalhar o crescimento do seu grupo, que alcançou importância nacional ou internacional e que cresceu na base do medo imposto aos seguidores. Medo exercido exatamente na ausência da glória ao Senhor. Medo como consequência da falta de confiança no poder do sangue do Cordeiro de Deus. O homem, o ser humano, precisa confiar em alguém ou em alguma coisa. Ele sente necessidade disso. O pavor do enfrentamento da coisa eterna gera de forma inexorável essa necessidade no espírito humano. O remido consciente, aquele que confiou de forma absoluta no Senhor Jesus, nem pensa em confiar em si mesmo na prática de alguma coisa.
se ele depositou toda a sua confiança no poder do sangue, não sobrou confiança nem para depositar em sua própria obediência, ou perseverança, ou justiça, nem para depositar em alguém mais, como por exemplo em Maria. Todo remido foi remido pela mensagem da cruz, trazida pelo Evangelho da Graça. Isso porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Agora, se o remido que foi salvo e remido pela mensagem da cruz, que é a mensagem do sangue de Jesus e que é o poder de Deus, ainda pudesse voltar à sua situação anterior de perdido, então a mensagem da cruz não valeria coisa nenhuma, nem seria poder de nada e nem de ninguém. E por acaso não é o que confessam e professam, seja ela os que pregam a própria jactância e destilam a arrogância do merecimento próprio? Que fazer, nobre ouvinte? Confiar nas afirmações da soberana palavra de Deus? Ou confiar na desconfiança de determinadas pessoas que falam de Jesus e de seu sangue, mas que o consideram menos importante que sua própria obediência? Não fique por aí, atrás dos que pensam arrogantemente de si mesmos, pensamentos totalmente diferentes do que pensa Deus. E se quiser discutir, não discuta conosco. Aproveite e discuta com Deus. Diga-lhe de sua insatisfação por ter permitido ele que ficasse escrito e que estivesse escrito que tudo aquilo que o Novo Testamento registra sobre o dom gratuito da vida eterna e sobre a certeza inabalável de salvação. Diga-lhe que não deveriam estar escritas afirmações como: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seja franco, demonstre toda a sua indignação e toda a sua raiva pelo fato de ter Deus tirado do homem, tirado de você, no caso, qualquer chance de fazer qualquer coisa. Repita para ele aquelas sábias expressões: sabe quem sou eu? Sabe com quem está falando? É provável que ele nem saiba. Então faça-o ver o quanto você é bom, justo, perfeito e merecedor de sua santa aprovação. Agora, se você acha isso ridículo, então saia daí, logo de vez, e invoque o nome do Senhor Jesus para a sua felicidade eterna. Amém.